tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para a gente falar de astrologia, para a gente conversar um pouco sobre o panorama da semana, para a gente tentar refletir um pouco sobre os acontecimentos, né? Então eu trago aqui algumas colocações sobre filosofia, teosofia, para que a nossa semana também seja rica, né, intelectualmente. E eu só te peço um pouco de atenção, te peço um pouquinho só de confiança, né? Eu sei que o tempo da gente cada vez é precioso, né? Cada vez é mais precioso, mas, né, coloca numa velocidade um pouco maior, tenta, né, me dar esse crédito para que a gente possa aqui acrescentar também algo na sua vida. Eu sempre esqueço de dar esses recados, mas não posso esquecer, né? Se você gosta desse vídeo, se você se interessa por esses assuntos, né, se cadastre no canal. Se você gostar dos pontos que eu levantei, das ideias que eu trouxe, né, dá um like no vídeo, compartilha com alguém que você saiba que gosta desses assuntos, para que isso também possa chegar nessa pessoa, né, e poder me ajudar com maior engajamento no canal. Tenho tentado algumas atitudes, né, para melhorar o engajamento, mas é surpreendente que acontece de uma hora para outra, né? Então, na verdade, eu acho que tem mais a ver com a sua confiança, né, de assistir o vídeo e muitas vezes dar um like ou compartilhar. E o trabalho que eu faço é só ali uns 20%, né? Mas acredito que todas as reflexões que eu trouxe já aqui já deve ter acrescentado bastante na vida de vocês, né? E aposto que quando vocês veem alguns acontecimentos, vocês já têm, né, alguma bagagem de teosofia ou de astrologia para tentar entender, né? Tentar entender, sim, os trâmites, né, as coisas que estão acontecendo nos bastidores, né? E a gente, como eu sempre trato aqui, né, a gente vem acompanhando aí as lunações, né? A gente vem acompanhando o movimento da Lua. Não que a Lua seja só a Lua seja motivador, né, das transformações que a gente vem vivendo, né? Mas ela é ali encarregada a mexer com as nossas emoções, né? E muito da nossa evolução depende da nossa evolução emocional, né? Que a gente supere os nossos problemas emocionais para poder alçar voos maiores, né? Alçar voos ou no campo da ciência, ou no campo da filosofia, ou no campo da espiritualidade, né? Muitas vezes a gente fica preso, né, às nossas emoções, preso ao nosso campo emocional e acaba não lançando, né, não abrindo as asas do conhecimento, abrindo as asas da razão, né, e em direção à sabedoria, né? Porque quando a gente fala de conhecimento, a gente fala sobre o signo de Gêmeos, né? Ou seja, eu preciso absorver conhecimento, eu preciso absorver, né, informações, né, e transmitir. Eu preciso ser como se fosse alguém que de certa forma é um filtro, né? Porque recebe uma informação, tenta ali de alguma forma entender essa informação e acaba passando para frente. Então, esse é uma das polaridades, né, desse eixo, né, do conhecimento e sabedoria. E o outro lado da polaridade é Sagitário, quando o indivíduo ele se preocupa com o significado das coisas, quando ele se preocupa com o porquê, né, ele quer saber da onde sai, né,
determinada ideia, da onde, né, como comprovar determinada ideia, determinada proposta, hipótese. Então, Sagitário vai no campo do porquê, né, nessa tentativa, né, de abrir asas, né, abrir a razão, né, para um crescimento mental e intelectual. E vocês devem estar achando estranho porque eu estou falando de Sagitário, sendo que o motivo do vídeo hoje é a lua nova, né, em Escorpião. Mas eu precisava dessa introdução para vocês entenderem, né, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu falei inicialmente que muitos dos nossos problemas são emocionais, né, estão no campo emocional, e que muitas vezes são impedimentos para que a gente alce voos maiores, né. Escorpião, o signo Escorpião, por mais difícil que seja a missão de Escorpião, mais difícil, mais complicada que seja, né, esse campo, né, da vida humana, que é esse arcabouço de coisas que estão envolvidas com as nossas emoções, né, com os nossos apegos emocionais e com os nossos desapegos, né, os nossos apegos, os nossos desapegos. Aí a gente está falando do eixo Touro, Escorpião. Muitas vezes o Escorpião é apegado, mas ele sabe que para chegar no objetivo ele precisa de se desapegar das coisas, né, para alcançar determinado objetivo. E ele sabe que isso está estritamente ligado com o emocional dele, né? Por isso tanta profundidade num signo que representa a transformação, que a gente evita falar essa palavra, mas representa a morte, né? A morte do velho para que surja um novo, né? Assim, todos os símbolos, né, do Escorpião trazem a mesma ideia, né? O Escorpião que morde, que se injeta veneno, né, para não ser ali atacado pelo inimigo. A serpente, né, que troca a sua pele. A águia, né, que em determinado momento da vida vai lá, arranca suas penas, quebra o seu bico para que nasça né, bico e penas novas, né? E assim, o símbolo mais espiritual, né, que é a fênix, que nasce das suas próprias cinzas. Então, esse trabalho escorpiano, esse trabalho é um trabalho que todos nós fazemos, né? Se você tem algum ponto importante no seu mapa em Escorpião, se você tem algum planeta Escorpião, muito provavelmente você vive isso de uma forma mais intensa. Mas todos nós, de alguma forma, em algum momento da vida, somos obrigados a nos deparar, né, com essas palavras, né? A morte, a transformação, o renascimento, todas essas, a sublimação, a ressurreição, né? São todas palavras ligadas com o signo do Escorpião. E vocês percebem que elas estão em pontos, né, em níveis diferentes, né? Então eu comecei a falar em morte, transformação, sublimação, ressurreição, né? Tudo isso a gente pode viver em níveis diferentes. A gente pode viver no nível físico, né, que é o nível quando a gente perde alguém que a gente gosta, quando a gente perde alguma coisa, né, que é importante pra gente, quando a gente é obrigado talvez a abrir mão, né, de um relacionamento, ou abrir mão de alguma relação, né, seja de amizade ou familiar. Então são situações, né, onde a gente acaba tendo que se deparar com a ideia, né, da perda, né, a ideia do desapego, né, acho que só sendo escorpiano mesmo para
entender, né, e ter a força necessária para viver essas situações. Todos nós, como eu disse, todos nós passamos por essas situações, né? Escorpião tem ali uma necessidade maior de se aprofundar nessas lições, né? Se aprofundar nessas questões, e tentar ali vivenciar essas situações de uma forma mais transformadora, né? Porque tudo isso que eu falei, tudo isso que eu falei até agora, tem essa função de transformar, né, o nosso estado emocional, tem essa função de transformar quem somos emocionalmente, né? Assim como uma criança, né, passar por a perda de um familiar tem um significado, né, ou para um adulto ou para né, uma pessoa de idade, são situações, né, e condições diferentes. Muito provavelmente a criança sinta mais a necessidade, né, porque muito provavelmente esse adulto, essa outra pessoa tem um certo nível de ajuda, né, certo nível de cuidado à criança. Quando se é adulto, aquelas questões, né, já são ligadas aos sentimentos, né? Quando se é mais velho, tem muita bagagem, né, de experiências trocadas e situações onde as pessoas, de ensinamento mútuo, né, entre as pessoas. Então, só estou colocando isso dessa forma para vocês entenderem, né, a profundidade do signo do Escorpião, né, e como isso é importante na vida de cada um. Às vezes a gente é como aquela poeira debaixo do tapete que a gente, né, deixa para depois, deixa para outro momento, mas quando a gente encara mesmo a oportunidade escorpiana, a gente é capaz de fazer grandes transformações nas nossas vidas, né? Diga-se de passagem aí, né? Vocês estão vendo o vídeo de astrologia, então espero que vocês sejam bons astrólogos, né? Ou bons psicólogos, né? Porque tudo isso está muito ligado com a lição, né? E a função escorpiana, né? Escorpião que olha, né, para si, né, vê a sua dor, né, e muitas vezes tem a capacidade de ajudar a dor do outro, né? Escorpião, né, nesse sentido tem uma proximidade muito grande com peixes, né? Só que peixes é a compreensão, né? Enquanto escorpião é como se fosse o conhecimento de causa, né? Eu sei que está doendo porque eu já senti a dor, né? Então é mais ou menos assim. Enquanto peixes é a compreensão, a empatia, né? Mas existe uma conexão muito grande entre o propósito de peixes e o propósito de escorpião. E aí semana passada eu falei para vocês, né, das 4 palavras, né, dos signos fixos, né? Expliquei para vocês o saber, ousar, calar, né, e querer, né? Então expliquei para vocês como isso funciona. Espero que vocês tenham gostado e tentado usar isso na vida de vocês, né? Principalmente se vocês têm planetas ou pontos fortes nesses signos, né? Vocês vão conseguir usar bastante esse conhecimento. E o que só comentando algumas coisas que me chamaram a atenção essa semana, né? A gente teve ali a lua crescente em Leão, aliás, desculpa, a lua minguante em Leão. E eu tinha dito há 2 semanas atrás que, por ser uma lua minguante, achava que não teriam grandes problemas, né? Mas a gente viu alguns problemas sérios acontecendo, né? Problemas na Espanha, manifestantes, né, fazendo
protestando contra o governo, por motivos, né, ligados ali à corrupção. A gente viu os acontecimentos da guerra ali a guerra de Israel, né, contra o Hamas. Eu disse para vocês que Vênus nessa semana entrava em Libra, né? Então eu gostaria que fosse o motivo ali para ter um melhor tratamento ali dos palestinos, as questões dos refugiados, né? Passando para o Egito, e realmente as coisas aconteceram. Foi mais fácil ter esse tipo de negociação, esse tipo de permissão, né? E também esse tipo de relações públicas entre os governos. Tudo isso eu achei bastante interessante, acompanhei, né, de perto os acontecimentos. Algumas coisas ligadas ao eclipse, por exemplo, tivemos aí ressaca do Rio de Janeiro, né, ondas invadindo a orla. Ali em Santa Catarina a gente teve ali um pequeno tsunami ali também, muito parecido com o Rio de Janeiro. Então a gente teve um eclipse aí no mês de outubro, né? Eclipse, aliás, 2 eclipses, né, bastante importantes ali. O segundo, dia 28 de outubro. Então a gente sabe que o eclipse, a influência dele é de 6 ou, né, depende de alguns fatores, mas de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano. Então, acontecimentos aí que aconteceram, né? Isso estou comentando aqui para a gente acompanhar. E voltando, né, ao pensamento que eu estava construindo, eu vejo que a lua nova que acontece amanhã, né, é uma grande oportunidade para que a gente faça essa, né, se conecte com essa experiência escorpiana, se conecte com essa nossa capacidade de renascer, né, de se reconstruir, de se refazer, né, que a gente entenda que o ponto principal dessa transformação está ligado com os nossos sentimentos, a forma com que a gente vivencia as nossas emoções, sejam elas, né, os nossos gostos e desgostos, os nossos apegos e desapegos, né? E que a gente entenda que a gente precisa estar emocionalmente, né, bem resolvido para, né, chegar em Sagitário e poder alçar esse voo, né, essa busca por conhecimento, busca por sabedoria que Sagitário propõe. Então é interessante que vocês observem isso, né, que vocês peguem essa... Isso é lógico, vocês podem dizer para mim, isso acontece todo ano, né? Isso é sim, o elemento de passagem entre o propósito de Escorpião e o propósito de Sagitário. Sim, mas há pelo menos um ano, né, as luas novas elas vêm acontecendo no final dos signos, né? Isso acontecendo isso, né, as lunações elas meio que se encavalam, né? Porque a gente já teve lunações ligadas a lunação da lua nova de Escorpião, e agora a gente vai começar a trabalhar, né? A lua entra rapidamente em Sagitário, o Sol dentro de 3, 4 dias entra em Sagitário, Mercúrio já está em Sagitário, né? E a gente vai começar, né, a querer crescer. Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter está em Touro, né? E Júpiter está, né, num signo regido por Vênus. Então, algumas conexões, né, importantes que acontecem. Mercúrio, nesse momento, em Sagitário, está no grau 5, e a Vênus em Libra está no grau 5 de Libra. Então, existe um sextil, uma conexão entre esse Mercúrio em Sagitário, né, e essa Vênus em Libra. Então, considerando
né, que Mercúrio também está num signo regido por Júpiter, e Júpiter está, né, em um signo regido por Vênus, então existe uma conexão aí, Júpiter, Mercúrio e Vênus, né? E o signo Sagitário pede crescimento, né? Pede que a gente cresça, né, como indivíduo. Então você pode... Bom, algumas pessoas vão se conectar muito com a questão da materialidade, né, do material. Por quê? Porque Júpiter, né, que é o regente de Sagitário, está em Touro, que é um signo que rege a matéria, né, que rege os assuntos materiais, e que então, né, Júpiter já pede crescimento, está no signo de Touro, então, ou seja, cresce trabalho, cresce produção de recursos, cresce riqueza. Mercúrio, né, entra em Sagitário, né, fazendo um bom aspecto com o regente, né, do signo onde Júpiter está, né, que é Vênus. Então também existe uma propensão para que as pessoas pensem, né, no crescimento, né, monetário. E existe uma necessidade nossa hoje do crescimento das relações, né, principalmente as relações públicas, as relações diplomáticas, as relações de pessoas que buscam, né, por movimentos em prol do bem comum, né, em prol da liberdade, né. Então esse contato que também vai acontecer entre Mercúrio e Sagitário e Vênus em Libra também proporciona essa outra visão, não só a visão monetária, né, não só a visão, né, material, não só o crescimento material, mas também o crescimento intelectual, né, e o crescimento humanitário. Então, de uma forma geral, o resumo é esse, né? Podemos vivenciar essa lua nova Escorpião como uma grande oportunidade de a gente resolver as nossas questões internas, os nossos problemas emocionais, os nossos traumas, medos, ansiedades, né, as nossas questões, os nossos apegos e desapegos. E sim, por uma questão astrológica, a gente fica ali 3, 4 dias com essa vibe, mas a gente já tem ali a Lua entra dentro de 1 ou 2 dias entra em Sagitário, Mercúrio já está em Sagitário, né, e o Sol depois de 3, 4 dias entra em Sagitário. Então a gente vai focar, a gente tem pouco tempo, é como se a gente tivesse pouco tempo para fechar, né, essas questões escorpianas para a gente entrar em Sagitário, já focar no conhecimento, né, no conhecimento, crescer, né, como um indivíduo, né, crescer em conhecimento, né, crescer espiritualmente, crescer em experiências, né. Sagitário também é o mochileiro, né, que pega uma mochila e vai conhecer outro país, né, vai conhecer outra civilização, porque todas essas experiências, né, acrescentam, né, faz o indivíduo crescer como, né, como um ser, como indivíduo, né. Então tudo isso tem a ver com o lado sagitariano. Também cresce, né, as possibilidades de diversão, as possibilidades de crescimento, né, na área de esportes, e na área do humor, né. A gente também pode ficar bem melhor humor, né, ter um humor bem melhor do que alguns dias atrás, né, pelo menos nesse mês escorpiano. A gente pode ficar bem mais humorado nesses dias. E aí, só para trazer aqui para vocês pensarem, né, eu alguns anos atrás eu li um artigo muito interessante, que é ali
uma comparação, né? Ele está fazendo uma comparação relacionada aos Estados Unidos, né? Então, o astrólogo que estava fazendo a comparação disse: olha, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que é um país de Câncer, do signo de Câncer, ascendente Sagitário, tem na figura do super-homem, né, o seu símbolo máximo, porque é o homem que tem superpoder, né, que salva o mundo, que não pode ser, né, superado. Tem ali a Kryptonita, mas, né, ele sempre vence, ele é sempre bom, né, ele sempre tá, assim, ele sempre está de acordo com o bem, né? Tá sempre, ele é bonzinho, ele não tem defeitos, né? Ele é o super-homem. E esse artigo, de uma forma brilhante, falava que o Batman, né? O Batman era por ser, ali, se a gente fosse pensar, né, em inferno astral, né? Escorpião seria o inferno astral de Sagitário. Então, o Batman seria uma forma comparativa, né? O Batman seria o inferno astral dos Estados Unidos, porque é o lado escorpiano, né? É um menino, né, que ainda jovem, né, vê ali os seus pais serem mortos, né, no assalto, né, e decide se vingar, né? E ele vira, né, o Vingador, né, e vai atrás ali dos bandidos, né, mesmo com boas intenções, né, e ele acaba muito parecido com os bandidos, né. Então, ele tem toda a visão, né, quando você olha para o Batman, né, a roupa preta, né, ele trabalha de noite, ele está sempre alguns Batmans, né, tem aquele Batman investigativo, aquele Batman que às vezes os produtores não gostam muito, mas é um Batman muito legal, que é o Batman investigativo, que vai resolver o caso, né? Parece ali quase um Sherlock Holmes. Mas tudo isso tem a ver com o Escorpião, né? Tudo isso tem a ver com o Escorpião. Enquanto que o Super-Homem tá sempre, né, lutando de dia, sempre nas luzes, todo mundo vê, aplaude. Então, só como curiosidade, né, são dois símbolos bastante interessantes que eu nunca me esqueço. Depois que eu li esse artigo, eu nunca me esqueço dessas comparações. Elas acrescentam muito na visão. E eu espero que vocês não tenham um Batman embutido dentro de vocês, que vocês não tenham traumas e problemas emocionais num nível tão pesado, né, que façam vocês verem a vida, né, dessa forma tão pesada como o Batman vê. Espero que vocês consigam resolver as suas questões emocionais de uma forma muito mais simples do que ali o personagem Batman. Espero que vocês tenham entendido a comparação que eu fiz, mas foi só para tornar mais divertido o vídeo, né? Eu acho bastante interessante essa comparação e quis trazer aqui para vocês. Mas é isso, né? Vou mostrar aqui a Lua, né, o movimento da Lua essa semana, para a gente ficar atento, né, e que a gente tem que tomar cuidado e quais são as oportunidades. Então, esse aqui é o mapa de amanhã, né, às 9 horas da manhã, aproximadamente 9 horas da manhã, Sol no grau 20 de Escorpião, Lua no grau 20 de Escorpião, né, e aqui a gente tem, né, o que eu falei para vocês, a oposição
com Urano, né, no grau 21. A gente tem Marte aqui também no grau 22, então a oposição exata, né, de Marte para Urano já aconteceu, né? Deve ter acontecido hoje. Hoje eu estou gravando esse vídeo do dia 12, então no domingo. Então ela deve ter acontecido hoje, a oposição exata. Mas amanhã tem esse carregamento de energia aqui, né? Todos esses astros, né, em Escorpião versus Urano em Touro, né? Então aqui a gente tem a gente pode ter tanto aquele clima de rebeldia, né, que eu comentei aqui, né, manifestações. A gente também teve as manifestações semana passada, né, por causa da questão da luz, né, aqui na cidade de São Paulo. Eu, né, perdi horas de trânsito, né, voltando do trabalho, porque teve manifestações na cidade onde eu trabalho. Não foi só um dia, acho que para algumas pessoas a luz voltou na quinta-feira, então isso tudo tem a ver, né, com essas questões, né, de essas tensões aí, né, envolvendo Urano. Lembrando que Urano, tudo que está ligado com a eletricidade tem alguma conexão com Urano, né? Tecnologia, eletricidade. Urano é a mente, né, a mente cósmica, né? Se a gente também pode lembrar daquele, né, daquele Deus segurando o raio, né, que a gente liga com Júpiter, né, mas Urano também tem uma conexão com isso, né? Então importante amanhã de manhã, né? Como eu disse semana passada, cuidado com o trânsito, eletricidade, subir em altura, né? Cuidado com uma atenção aumentada para toda a situação de risco, né? Aqui vocês já podem ver, eu não falei semana passada, mas é importante observar aqui, né, Mercúrio no grau 4 de Sagitário, como eu disse, né? E a Vênus no grau 5, o Mercúrio vai caminhar, vai formar, né, um sextil exato também. Então esse aqui sextil é bastante interessante para a melhoria das relações humanas, né, para a melhoria das relações de diplomacia. É interessante que a gente observe isso. Então a gente está vivenciando uma guerra, as relações de diplomacia são essenciais, mas isso também pode se dar na nossa vida, né? Pode ser mais fácil a gente se comunicar, a gente desenvolver uma ideia, a gente mostrar que a gente tem propósito, que a gente tem visão de futuro, que a gente tem conhecimento também, né? A gente tem conhecimento naquilo que a gente está fazendo. Esse Mercúrio em Sagitário tem muito a ver com a nossa capacidade, né, de mostrar aquilo que a gente sabe, né, de vender o nosso peixe. Então é interessante que vocês observem isso, né? E nesses dias aqui de Urano está retrógrado, né? Ele vai sair dessa posição, está voltando em direção ao começo do signo de Touro. Mas vocês veem esses dois sextis que se formam entre Plutão e Netuno e Urano, né? Então isso aqui também é um embasamento aqui bastante interessante, né? Uma conexão onde a gente pode usar isso aqui na nossa carreira, né? E quando a gente pensa em Capricórnio e Touro, e quando a gente pensa em Netuno em Peixes, a gente pode ter uma visão, né, melhor, né, em como aplicar, né, os nossos potenciais e os nossos ideais, né,
na nossa carreira. Uma coisa que também está acontecendo aqui que é bastante interessante, que esses 3 astros, né, Sol, Lua e Marte, os 3 fazem, né, um sextil para Netuno aqui, que também é bastante positivo, né? Isso reforça aquilo que eu falei no vídeo, a capacidade de compreensão, né, a capacidade de assim, entendimento profundo, né, sobre nosso estado emocional, né? Então é muito mais fácil para você que gosta de astrologia, por exemplo, entender um problema emocional seu ou de alguém que você algum familiar, né, de alguém que você se relacione. Então é bastante interessante esse potencial, né? Até meio, posso falar, meio xamânico aqui, né? Eu falei, né, quando a Lua e o Sol estavam entrando aqui em Escorpião, eu falei que e até esse Marte, né, que é bastante interessante porque Marte é o regente de Escorpião. Falei para vocês que isso é o potencial né, desde o xamã, né, do curandeiro, até o médico cirurgião, né, passando por todas as posições, as profissões onde alguém cuida do outro, né, alguém cura de alguma forma o outro, então também passa pela astrologia, né, passa pela psicologia, né, pela psiquiatria, né, sempre que vocês verem alguém meio que curando a ferida do outro, né, pensem nesses 3 astros aí, que estão fortes, né, no signo de Escorpião. Então um potencial bastante importante para essas funções, né, e essas atitudes. Aí eu vou passar aqui pro dia no outro sentido. Esse mapa é do mesmo dia 13, né? Segunda-feira, amanhã. Só que aqui vocês podem ver, né, que a Lua já está quase no signo de Sagitário. Dia 14, terça-feira, a Lua já entrou em Sagitário e está aqui fazendo uma conjunção exata com Mercúrio, né? Então esse é o dia e ambos, né, tanto a Lua como Vênus, aliás, tanto a Lua como Mercúrio fazem um sextil para Vênus, né? Então esse é um dia onde você deve vender o seu peixe, vender a sua ideia, principalmente vender a ideia, né? Vender o que você sabe, né? Vender o seu conhecimento, a sua sabedoria. Se você de repente tem conhecimento para vendas, né? Então esse é o dia de vender, né, isso para os outros, de mostrar que você tem esse conhecimento, mostrar que você sabe fazer, que você conhece, você sabe, você tem uma certa sabedoria, né, naquilo que você faz. Digo de mostrar, por quê? Porque a Lua, né, a Lua está em conjunção com Mercúrio, ou seja, emocionalmente você vai se sentir alguém, né, com esse conhecimento, você vai ter uma atitude positiva, né, relacionada a esse conhecimento e sabedoria que você tem, né? E aí você também, as situações, como eu falei, né, de bom humor, né, de situações onde a gente se sente mais livre, a gente se sente mais espontâneo, né, para fazer alguma brincadeira, para fazer até para quem tem alguma habilidade artística, né, tem
desde uma de repente uma apresentação, né, de trabalho ou alguma atividade artística, alguma coisa que você tenha que usar da sua espontaneidade para apresentar, né? Esse é o dia, né? Esse é o dia onde você pode realmente mostrar aquilo que você sabe. Pensando que a gente ainda tem Marte aqui, Marte em conjunção com o Sol, é como se você tivesse a força interior, né? Aquela fé, aquela força interior para fazer, né? E mostrar que vem, entendeu? Como se eu vi aqueles memes, né? Que as pessoas estão, tem uma pessoa andando, né? E tá escrito lá, vai com medo, mas vai, né? Então e aí grande habilidade do escorpião, né? Vencer a si mesmo, vencer o seu medo, né? Então, a gente pensar isso como um grande potencial, né, de força interna, pô, só reforça essa tendência, né, de a gente poder ter essa habilidade de se mostrar, né? Principalmente mostrar, mais uma vez como eu digo, mostrar o que você sabe, a sua sabedoria, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que é um erudito, né, por exemplo, ou uma pessoa que é um catedrático que tem um conhecimento, por exemplo, muito ligado à ciência, à filosofia, mostre. Se você tem um conhecimento ligado às artes, né, mostre. Se você tem conhecimento ligado à sua vida mesmo, a você saber se relacionar com os outros, né, e de repente saber vender, né, tudo isso, né, você pode mostrar nesse dia. Existe um grande... E você pode fazer isso de uma forma leve, você pode fazer isso de uma forma jovial, de uma forma bem-humorada, né? Então aproveite. Passando para o dia 15, a gente tem a Lua ainda no signo Sagitário, então ainda esse potencial, né, de jovialidade, né, e bom humor ainda está disponível ainda pra gente. As relações aqui entre Mercúrio e Vênus ainda estão, a gente tem um sextil exato, né? O Mercúrio está no grau, praticamente no grau 8, a Vênus, o grau 8 de Sagitário, aqui a Vênus praticamente no grau 8 de Libra. Então todo o potencial aqui do relacionar-se com, né, essa ideia de crescer, né, de crescer intelectualmente, pessoalmente, né? Então, e também crescer, como eu disse também, né, crescer o nosso nível de liberdade, né, nosso nível de oportunidade, né? E aí, no dia 16, a Lua entra em Capricórnio, fazendo um bom aspecto para a Lua, está no signo de Capricórnio, que é regida por Saturno. Então, a Lua entrando em Capricórnio, a Lua faz um sextil aqui para Saturno, que está em Peixes. Então, muito positivo, né? Embora o signo de Capricórnio não seja um campo assim, Capricórnio não se deixa levar pelas emoções, né? Pelo menos não na superfície, né? Então pode acontecer situações onde a gente mude assim radicalmente daquela ideia jovial, bem-humorada, né, para um pensamento, né, uma atitude mais focada, né, de foco,
de austeridade, de seriedade, de pragmatismo. De repente, né, ontem a gente estava fazendo piada, né? Agora não, agora eu estou focado no meu trabalho, no meu projeto aqui, né? E esse foco aumenta, né, com esse bom relacionamento aqui com Saturno, né, dessa Lua entrando aqui com Saturno. Não são momentos mais alegres possíveis, né? São momentos mais com o pé no chão, mais pragmáticos, mas são momentos também bons, né? Se a gente pensar que 16 é uma quinta-feira depois de um feriado, né? A gente não está com vontade nenhuma de trabalhar, né? Então um aspecto desse aqui vai trazer a gente para a realidade, né? Vai trazer a gente mais para o pé no chão das nossas responsabilidades. E essa lua aqui também vai fazer, ao longo do dia aí faz, né, um trígono aqui para Júpiter em Touro, que aqui também é fertilidade, né? Também é bom para nossa área financeira, nossa área material. A gente receber os frutos daquilo do trabalho que a gente fez, a gente receber reconhecimento, né, pelo produto que a gente entrega, pelo serviço que a gente entrega. Então tem esse potencial aí. Esse dia aqui, Sol no grau 23, Marte no grau 24, mas ainda ambos em conjunção aqui e ambos em trígono com Netuno e Peixes. Então tudo isso que eu falei para vocês sobre, né, o cuidar, curar o outro, usar a nossa habilidade, né, de xamã, de curandeiro, de médico, tá aqui. É lógico que quem tem essas profissões pode usar isso num potencial muito maior, mas às vezes, né, uma palavra bem dita, bem colocada, né, pode aí mudar o dia de alguém, né? Pensando, né, que Sagitário também está forte, então espero que seja uma palavra de bom humor, né? Não seja uma cutucada, né? Cutucar uma ferida, né? Cutucar uma onça com vara curta, né? Então espero que seja uma palavra de bom humor, né? Que seja um olhar de entendimento sobre o problema dos outros, né? Tem tudo para isso, né? Porque está em trígono aqui com Netuno em Peixes, né? Está envolvendo a empatia, está envolvendo a compreensão. E aí, dia 17, a Lua ainda passando em Capricórnio, agora vai fazer trígono, né, para Urano em Touro, então também tem esse mesmo potencial positivo, né, de ajudar na nossa vida financeira, na nossa vida material, no nosso trabalho, nas nossas responsabilidades, né, tem esse potencial também. E aí, dia 18, sábado, a Lua entra em Aquário. Em Aquário, a Lua vai fazer bons aspectos aqui, né? Embora, né? A Lua faz um pequeno sextil aqui com o Sol, né? Mas na verdade ela faz esse sextil ainda em Capricórnio, né? Que reforça esse bom relacionamento entre a nossa vida material e a nossa vida emocional. Mas aí depois ela entrando em Aquário, né, ela vai acabar fazendo ela pode fazer uma quadratura aqui, né, exatamente com essa conjunção Marte, né, em Marte e Sol aqui em Escorpião. Então essa quadratura que ela vai fazer, ela pode trazer um certo nível de rebeldia,
de manifestações, né, de as pessoas demonstrarem sua insatisfação, seja pelo governo, seja pelas condições, né, por exemplo, a falta de luz é uma condição extraordinária que aconteceu, né, por causa das chuvas, né, do vento, mas tinha pessoas responsáveis por essas questões, e a manifestação foi exatamente para mostrar para essas pessoas que elas tinham essas responsabilidades, né? Então é importante vocês observarem isso, né? Do dia 18 e 19, né? 18 domingo, infelizmente acabei não salvando aqui o dia 19, mas dia 19 a Lua vai caminhando aqui para o Aquário, né? Como eu disse, provavelmente aqui no finalzinho de Aquário vai formar a quadratura com Marte e Sol, e quadratura com Urano. Então ela vai acabar mexendo com aquelas 4 palavrinhas, né, que eu ensinei para vocês. No caso aqui é o calar de Escorpião, o saber, né, de Aquário, né, e o querer de Touro, né? Então vai mexer com essas 3 palavrinhas. Então é importante observar isso, né? Então semana que vem existe esse potencial explosivo, né, que eu falei há 1 ou 2 semanas atrás, ainda continua, e logo depois que ela faz essa quadratura, né, ela faz uma conjunção com Saturno aqui. Então se a Lua passando em Capricórnio tem uma posição mais pragmática, né, passando em Aquário também, ela não tem muito espaço para ser sentimental, né? A gente não tem muito espaço para ser sentimental. A gente às vezes é meio racional demais, metódico demais, né? E acaba deixando as emoções meio de lado, principalmente a sensibilidade, né? A sensibilidade aqui está acontecendo por causa desse trígono aqui de Sol conjunção com Marte, em trígono com Netuno em Peixes. A sensibilidade está aqui. Enquanto a Lua estava passando aqui em Capricórnio, espaço para, mesmo Capricórnio não tendo essa visão, não se deixando levar pelas emoções, ainda o nosso olhar prático ele se dava, assim, ele comungava, né, com a nossa sensibilidade. Agora a Lua passando aqui em Aquário, os assuntos são outros. Os assuntos são o saber, a razão, né, as coisas que envolvem o coletivo, né. Então quando essa Lua passando aqui no finalzinho de Aquário fizer essa quadratura T, né, e isso vai acontecer no domingo, né, e também é uma Lua, a Lua crescente, né, é a Lua crescente em Aquário. A gente pode esquecer isso, vai acontecer a Lua crescente em Aquário aqui, praticamente em conjunção com Saturno. São, assim, não é o momento mais alegre, mais feliz, mais contente do mundo, né? Embora, como eu disse no começo do vídeo, Mercúrio já esteja em Sagitário, a gente já fique mais alegre, mais bem-humorado. Marte e Sol está se dirigindo para Sagitário, né? Mas nesse final de semana, entre o dia 18 e o dia 19, a Lua passando esse finalzinho aqui de Aquário, vai formar a quadratura T, né? Essa quadratura T tem um potencial, continua tendo um potencialzinho explosivo aí, principalmente quando relacionado a indignação das pessoas por algo que prejudica o coletivo. Aí vocês podem falar desde a manifestação
por causa da falta de luz, até a manifestação, por exemplo, lá na Espanha, porque o governo é corrupto, né? Então os focos de rebeldia estarão espalhados por aí, né? Lembrando que rebeldia é muito bom, né? Desde que não seja rebeldia sem causa, né? Mas os focos estarão espalhados por aí, né? E logo a Lua encontra com esse Saturno, que é um freio, né? Mas é um freio que vai, às vezes, é um freio que é como se estivesse em alta velocidade e pisasse no freio, né? Então é meio pesado também. Então acho que é isso, né? Eu espero ter passado para vocês boas dicas aí para passar a semana. E acho que a principal dica, né? Acho que falei de vários assuntos, né? Mas no final acho que eu fechei bem, que é: aproveite esse finalzinho de ciclo escorpiano para curar suas próprias feridas, para curar seus próprios traumas, para superar, né, essas questões emocionais. E pense que depois disso, né, depois que você venceu, né, ali venceu assim, esse ser chamado dragão do umbral, que é assim a somatória dos nossos traumas, medos, rejeições e todas essas questões emocionais acabam gerando dentro do nosso ovo áurico, né, um ser chamado dragão do umbral, né? E está representado alegoricamente, mitologicamente, em vários contos, em várias histórias, né? Mas é aquele ali que aquela caverna que você tem que entrar, aquele monstro que você tem que matar, aquela situação que só você consegue fazer. Então, não tenha medo desse não queria falar sacrifício, porque vocês podem entender mal, mas não tenha medo dessa senda, né? Encarem essas questões de frente, porque com essas questões resolvidas, aí vocês têm toda a abertura de visão, toda a abertura de crescimento do signo Sagitário à disposição, né? Então é isso. Eu acho que falei bastante, né? Gostaria até que vocês dessem ideias aí para que eu possa reduzir o vídeo, talvez trazer só as orientações, né? Me digam aí se vocês gostam desse modelo de vídeo, se vocês não ficam entediados com tanta informação, se vocês gostam da parte de reflexão, da parte com o movimento da Lua. Me deem ideias aí, que eu quero melhorar cada vez mais esse conteúdo, porque eu dentro da minha vida profissional, né, é um momento que eu paro, que eu realmente sento, penso, né, para onde a gente está indo, né, e o que a gente pode aproveitar essa jornada que a gente está fazendo. Então só quero deixar um abraço, né, uma boa semana. Tchau.